Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ângelo e tá começando mais um vídeo do canal História Explicada. E o vídeo de hoje vai ser sobre a ditadura militar que aconteceu no nosso país. E também vou falar um pouquinho o que é uma ditadura. Então fica com a gente, já curte, compartilha e vamos pro vídeo. Bom, o que é uma ditadura? Uma ditadura é um governo totalitário que é concentrado todo o poder na mão de um indivíduo ou um partido político. Uma ditadura acontece quando um governo está com, digamos assim, uma república está frágil, fragilizada, uma nação dividida. Acaba acontecendo que um líder, como a gente viu na Alemanha. A Alemanha, depois da Primeira Guerra, estava totalmente defasada, totalmente destruída, e Hitler apareceu com novas ideias, e o povo fragilizado, um povo, digamos, carente, acaba entrando, digamos, na ideia de um governo totalmente totalitário, igual ao comunismo. Podemos usar de exemplo também, assim como na Coreia do Norte, em que o Estado controla tudo, né? E o povo acaba não participando de nenhuma decisão, o que é diferente de uma república, de uma democracia. E as características de uma ditadura, digamos, ela é antidemocrática, ou seja, ela é baseada um governo usando a força, usando principalmente golpes militares. E ela é muito parecida também com a monarquia absolutista, que é onde um rei controla tudo. Controla o comércio, controla o povo, controla a religião, controla as escolas, controla tudo que se aprende, e assim é uma ditadura. Agora, uma ditadura militar, que tem uma diferença entre uma ditadura, digamos assim, uma ditadura civil e uma ditadura militar. Ela é exercida por um militar, ou por um coronel, um major, um marechal. Temos aí o exemplo de Stalin. Stalin ele não era, tá, militar, mas ele acabou se tornando marechal. Tanto que às vezes o chamavam de Marechal de Ferro, né? Temos também o Marechal de Ferro, que é muito confundido com o Marechal Otto von Bismarck, que é da Alemanha. Mas isso não tem nada a ver. Na época moderna, as ditaduras hoje, como na Coreia, como na Venezuela, por Nicolás Maduro, veio muito tempo antes, não é depois da Segunda Guerra, não. A primeira ditadura, digamos assim, documentada como ditadura, considerada uma ditadura, foi a ditadura de Napoleão, que se proclamou o alto cônsul da França, ou seja, um alto governador. Tanto que temos até aquela história famosa que quando ele ia ser coroado pelo Papa, ele tomou a coroa da mão do Papa e se auto-coroou. Que antigamente, em 1780, 1750, por ali, o Papa que coroava os reis, né, os monarcas da Europa. E ele fazendo isso, ele mostrou que o Estado estava acima da Igreja. E é isso que veio ele como a primeira ditadura do mundo, né? A ditadura de Bonaparte. Aconteceu muitas atrocidades. E principalmente, muitos conhecem, né, pela guilhotina, né? Nós tivemos também a ditadura de Mussolini, na Itália, pelo fascismo, né? A de Hitler, a de Stalin, tivemos a de Mao Tse-tung, temos hoje a da China. Então, a ditadura é algo muito complexo, para ser explicado assim no resumo, né? Agora a gente vai para a ditadura no nosso país, né? Como aconteceu? No dia 1º de abril de 1964,
o governo dos militares, a Aliança Militar do Norte, perdão, a Aliança Militar do Brasil derrubou o governo de João Goulart, que era o então presidente eleito pelo povo. E só acabou quando o José Sarney entrou para a presidência, né? Foi eleito pelo povo. Nossa ditadura durou 21 anos dentro do nosso país. 21 anos. E era chamada, muitos hoje chamam de o golpe de 64, a ditadura de 64, tantos outros nomes, né? Mas na verdade o nome correto é o golpe civil militar de 1964. E o regime foi instalado aqui, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas principalmente pelo apoio, né, digamos assim, dos Estados Unidos. Por conta da Guerra Fria e tudo mais, quando os soviéticos apoiaram a ditadura de Cuba. Então acabou que o Brasil, com medo de se tornar, vamos supor, dos soviéticos instalarem um governo comunista no nosso país, acabou tomando o poder, né? Principalmente pela Guerra Fria, que aconteceu tudo aquilo e tal. Hoje a gente tem o exemplo da Ursal, que depois eu vou falar em outro vídeo, né? Claro, se vocês quiserem. E é mais ou menos isso que aconteceu no nosso país. E a nossa ditadura, ela foi muito complexa e muito, digamos assim, né? Há muitos mitos sobre ela. Mitos e muitas verdades, né? Que alguns dizem que sim, outros dizem que não. São dois lados, porque há muitos poucos documentos que falam, até porque a censura na televisão, na música, nos jornais era muito grande. Hoje a gente tem o exemplo aí de muitos cantores mais antigos, né? Como Caetano Veloso, passaram por esse período. Muitos estudantes foram oprimidos, foram, digamos, massacrados. E sobre as torturas, alguns dizem que não houve tortura, outros dizem que houve, né? Mas há documentos que comprovam que sim, houve muitas torturas, e um documento que comprova que o Brasil, nessa época, comprou uma máquina de tortura da França. Ou seja, importando máquinas de tortura, né? Aconteceu muitos genocídios, entendeu? Muito. E, inclusive, os Estados Unidos investigou a ditadura no Brasil. E a CIA estava envolvida, né? Para mostrar, né? Como é que foi. Agora, a influência estrangeira foi principalmente da CIA e dos Estados Unidos. Tanto que a Central de Inteligência Americana, né, teve muito apoio de vários presidentes americanos até o fim da ditadura, né? E havia uma aproximação muito grande entre o John Kennedy, né, e o João Goulart. Então é muito complexo falar sobre o assunto. Agora, quem foi nosso primeiro presidente durante a época ditatorial do Brasil? Nosso primeiro presidente foi o Humberto Castelo Branco, que hoje dá nome à rodovia Castelo Branco. Ele governou o Brasil de 1964 até 1967. E ele foi vice, quer dizer, ele teve o vice, o PSD, que era o José Maria Alckmin, da família Alckmin, né? E ele era secretário das Finanças de Minas Gerais, que era, então, governador de Minas Gerais, o Magalhães Pinto. Ele foi o primeiro presidente durante a ditadura, e só que aí muitos dizem que era o ditador, não sei, é considerado o presidente durante a ditadura militar.
Se vocês consideram ditador ou não, eu já não sei, né? E tivemos muitos partidos que surgiram durante a ditadura, como o PSB, o UND, tivemos também o PCB, tivemos as guerrilhas dentro do nosso país, houve guerrilhas dentro do nosso país, principalmente uma que foi chamada a Esquerda Armada no Brasil, né? E outra, tem uma diferença também, que houve na verdade duas ditaduras. Uns consideram uma ditadura, outros não. Que foi a ditadura de Getúlio, né? Que até o saudoso Eduardo Bueno fala, né? No nosso ditador. Ele era amado por uns e odiado por outros, né? Mas é outro personagem para outro vídeo, né? Então, basicamente foi isso, né? Houve muita repressão, principalmente sobre a Rede Globo de televisão, que hoje, né, não vamos entrar em discussão, né? O segundo presidente da ditadura foi o Marechal Costa e Silva, que era ex-ministro de guerra, né? Ele foi presidente de... Eu perdi a data aqui. Ah, tá. Ele foi... Isso mesmo, Arthur Costa e Silva. Ele foi presidente de 67 até 69, né? Ele fez a Constituição de 1967, que era um projeto de leis, né? Óbvio, feitos para a época ditatorial, usada principalmente em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, que são hoje estados, né, que já quiseram se separar. São Paulo e Minas em 1932, teve a Revolução de 32. Mas entre todos esses presidentes, né, que tivemos aí o Marechal Costa e Silva, tivemos o Emílio Médici, né, que foi de 1969 a 74, né? E tivemos também o Delfim Neto, né? Agora, não, perdão, Delfim Neto não. O Geisiel Ernesto, General Ernesto Geisiel, que ele governou o Brasil de 1974 a 1979. Ele já era mais ligado à economia, buscava mais o crescimento do governo ditatorial no Brasil e principalmente o seu governo chegou muito ao fim após a guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra no Oriente Médio que causou altos preços no petróleo. Então acabou destabilizando não só alguns governos do mundo, como principalmente o Brasil, que era praticamente dependente, né, do petróleo oriental, né, do Oriente Médio. Uma das coisas que ele fez pelo nosso país, do crescimento econômico, principalmente do endividamento externo, né, mas não é assunto também para esse vídeo, ele construiu a Ponte Rio-Niterói, ele fez a junção de dois estados, que era o estado do Rio de Janeiro e da Guanabara, que se deu em 1975. Ele construiu a Transamazônica, que hoje é uma estrada linda que temos, né? Construiu as hidrelétricas de Tucuruí, Itaipu e ambas outras, né? E ele criou o estado do Mato Grosso do Sul entre 1977 e 79. E hoje nós temos, durante o governo ditatorial, né, durante o golpe, durante o governo militar, hoje nós temos uma das maiores hidrelétricas da América, que é a usina de Itaipu, que é um feito da arquitetura brasileira, né, digamos assim. E o último governo foi o governo do General Figueiredo, que foi de 1979 a 1985, que foi quando
a ditadura acabou. Ele era chamado como General Linha Dura. Ele era um ex-ministro do Exército e estava muito ligado principalmente à repressão, né? Ele foi o que mais perseguiu estudantes, né? Ou, pelo menos antigamente, os estudantes serviam para alguma coisa, né? A não ser ficar protestando sobre coisas nada a ver, que temos hoje, né? Vocês viram. E o governo dele acabou em 15 de março de 1985, onde foi restaurada a República. Mas uma pessoa que é muito citada, que mais do que ambos os presidentes, é o general Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele foi muito citado, principalmente pelo então presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro. Ele era chefe do DOI-CODE. O DOI-CODE era uma agência de inteligência do Exército, digamos assim, igual a CIA, né? Era chamado de Destacamento de Operações de Informação e o Centro de Operações de Defesa Interna. Ele era um órgão subordinado ao Exército e fazia parte da Polícia do Exército, né? API. Hoje tenho muitos amigos que hoje servem na API, né? Que era comandado pelo primeiro exército do general Ciseno Ramos Sarmento, para combater principalmente os inimigos em nosso país, que era considerado os partidos, né, comunistas e tantos outros, né, como na época não tinham fundado, né, mas citando assim alto o PCB, PCdoB, que eram considerados partidos comunistas, né, da época, citando alto, né, porque naquela época nenhum dos dois tinham surgido, né. E todos esses governos, né, durante a nossa história vieram para mostrar que nenhum país está livre de uma ditadura, nenhum país, nem mesmo hoje o país que mais luta contra o comunismo, né, que é os Estados Unidos, está longe de uma ditadura. Porque a partir do momento que a população se enfraquece, o governo se desestabiliza, um novo tipo de governo, né, que o povo acha que terá uma segurança maior, né, na mão, acaba se enganando, né, como no comunismo, né, que o principal lema é a igualdade entre as classes, mas infelizmente não tem como igualar as classes por conta de vários fatores, né? Mas temos o general Brizola, que foi um dos principais generais que aprovaram o AI-5, que é o Ato Institucional número 1, que eram ações preliminares para que o mandato de João Goulart fosse completado por um presidente militar. Ou seja, o governo de João Goulart não poderia se dar, né, ele não poderia continuar o mandato, e assim que ele foi tirado do poder, né, foi derrubado, o primeiro presidente militar, né, o Castelo Branco, foi colocado no poder para continuar o mandato de João Goulart. E hoje o presidente Castelo Branco ele é muito considerado por historiadores, até mais o general mais tranquilo, digamos assim, da época da ditadura. Foi o general mais, digamos assim, pacifista, né, que os outros cometeram muitos crimes, né, que são considerados hoje crimes de guerra, né, e são crimes contra a população, repressão contra a população, e isso se dá, né, a falta do espírito de humanidade, né, dos seres, de nós mesmos, seres humanos, e a falta de cumplicidade para com o outro. Então esse AI-5, né, o Ato Institucional número 1, foi a medida que derrubou, digamos assim, foi a pedra no sapato de João Goulart,
que acabou tirando ele da presidência e instalando o presidente Castelo Branco. E esse foi o resumo, né, sobre a ditadura. E se vocês quiserem mais, se inscrevam aí no canal, curte, compartilha e muito obrigado. Até o próximo vídeo.